Neste vídeo vamos ver como nós obtemos o relatório do fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa é mostrado de uma forma mensal, ou seja, você escolhe o mês e ele vai mostrar a cada dia do mês o que aconteceu lá. Vamos ver. Para fazer isso, nós vamos aqui no menu superior, consultas, depois relatórios financeiros e depois fluxo de caixa. Ou, alternativamente, Alt. Veja aqui em consultas a letra que se destaca é o N. Então, Alt N, relatórios financeiros, como é a primeira opção e já está selecionada, eu posso colocar uma seta para a direita. E fluxo de caixa, que é o primeiro, eu dou um Enter apenas. Então, data do relatório, essa tela vai aparecer em todos os relatórios, tá? Você tem o ano inicialmente, depois o mês. Então, você pode consultar qualquer ano e qualquer mês. Então, o ano é 2021, vamos pegar o mês 7, julho, tá? E aí, basta clicar em OK. Então, essa é a aparência do fluxo de caixa. No alto da tela, ele mostra o nome da empresa e diz lá, mês de apuração, julho de 2021. E aqui na parte de baixo, nós temos todos os dias do mês, de 1 a 31 no caso de julho, tá? Se fosse um outro mês que tivesse 30 dias, o 31º dia apareceria com tracinhos simplesmente. Tá? Nesse relatório, nós temos aqui os movimentos financeiros, ou seja, vamos pegar o dia 1, por exemplo, né? O saldo inicial, no dia 1º de julho, tudo que entrou naquele dia de dinheiro, tudo que saiu de dinheiro naquele dia e o saldo final, tá certo? E esse valor aqui do saldo final tem que ser comparado com o saldo dos extratos, conforme consta aqui, por causa da conciliação. O que é isso? O que é o saldo dos extratos? Para aquele dia, são somados os saldos do caixa e da tesouraria, que é o dinheiro que a empresa tem na mão ali naquela hora para utilizar, e mais os saldos de todos os bancos que a empresa tem. Então, somando todos esses saldos, nós temos esse valor aqui. Nesse caso em particular nós temos R$ 136.671,73. E esse valor está igual ao saldo final obtido através do inicial e mais entradas e saídas. Então a diferença é zero, que é a situação perfeita. Não houve diferença. Você vai notar que esse zero se mantém até o dia 24. No dia 24 há uma diferença aqui. E por que acontece isso no dia 24 e dia 25? Depois do dia 26 já desapareceu esse erro. Porque existe uma operadora de cartões, a PagSeguro, que faz o crédito do dinheiro também nos sábados e domingos. Porque, na verdade, ela não joga na conta da empresa em um banco, ela joga numa conta própria dela. Então, ela pode fazer crédito no sábado e no domingo. Como ela foge às regras de todas as outras operadoras, ela vai ficar fora desse conjunto aqui. Então, veja, quando ela lançou no sábado, então o saldo dos extratos ficou maior do que o eventual que aconteceu. Então, deu esse valor, R$ 256 de diferença. No domingo ele se repete, mas na segunda, como o programa jogou o crédito do sábado para segunda-feira, ele já se estabilizou. E nós vamos em frente com zero. Aqui houve uma pequena diferença que foi já compensada no dia seguinte. Note que o ideal nesse relatório é que sempre a diferença seja zero, tá certo? Vamos ver um outro caso aqui dessa mesma empresa. Consultas, relatórios financeiros, fluxo de caixa. E eu quero ver agora o mês 10, outubro. Então aqui está, olha só. No mês 10 nós temos o seguinte, olha, no dia 1 nós temos R$ 1,30 de diferença, né? Como ele está negativo, significa que o saldo dos extratos foi maior que o saldo final. Então, tem R$ 1,30 a mais nos extratos. O que você deve fazer numa situação dessa? Como existe uma diferença, você deve procurar nos lançamentos de entrada e saída onde é que está essa diferença. Pode ser uma diferença porque a pessoa digitou algo errado,
pode ser uma diferença porque ela não percebeu alguma coisa, um lançamento que tenha deixado de acontecer. Por exemplo, R$1,30 pode ser os rendimentos de um eventual investimento que você tenha no banco, tá? E você se esqueceu de lançar ou não apareceu no extrato, alguma coisa assim. De qualquer maneira, é importante que você verifique por que acontece isso. Agora, dependendo do valor da diferença, se ele for um valor que você considere baixo, então você pode deixar assim mesmo. Só que para deixar assim mesmo, em contabilidade existe o conceito de ajuste. Você pode lançar um ajuste aqui para que isso se compense. Como nós temos um valor negativo, significa o quê? Veja bem, aqui nesse caso. Quer dizer que o saldo final está menor do que o saldo dos extratos. Então está faltando entrada, tá certo? Então nós podemos fazer um ajuste de R$1,30 na entrada. Então vamos tentar fazer isso e ver o que acontece. Dia 1º de outubro. Então nós vamos fazer assim, vamos abrir a tela de entradas, outras, e vamos fazer um lançamento no dia 1º de outubro. Veja que aqui eu posso fazer o seguinte também, olha. 1º de outubro eu digito 01 aqui no campo do dia, seta para a direita 10 e a data já está certa. Então o valor é de R$1,30, tá? No dia 1º de outubro. Então eu vou escolher a classe sendo outros e a subclasse sendo ajuste. Eu clico aqui, ele validou aquele 1,30 no dia 1º de outubro. E agora eu vou de novo pegar meu relatório de fluxo de caixa do mês de outubro. Veja que ele zerou tudo aqui, olha, né? Porque o erro de um dia se propaga para os outros dias. Então, como eu eliminei o erro do dia 1º, ele vem se propagando aqui, está tudo certo, até o dia 11, onde ocorre aquilo que eu já citei para vocês, que é o caso de uma operadora de cartões que não lança, que lança, aliás, desculpe, que lança no sábado e domingo também. Então, na segunda-feira isso está compensado. Mas ainda assim há um erro aqui, olha, de 16 centavos no dia 13, tá? Esse 16 centavos se propaga e continua até o final do mês. Então, como ele é negativo, da mesma forma está faltando entrada. Eu posso fazer um também no dia 13, de 16 centavos, para compensar. Vamos fazer isso. Eu venho aqui, entradas, outras, dia 13, de 10, o valor 0,16, aqui é outros, e ajuste. Eu confiro, está tudo certo, registro gravado. Agora eu vou pegar o meu relatório, fluxo de caixa, mês 10. E note que agora ele ficou zerado, né? Só com aquele probleminha que existe da operadora, mas isso não é um problema, ou seja, já é algo previsto, você sabe qual é a fonte e na segunda-feira ele se compensa. Então é assim que funciona o fluxo de caixa, você sempre deve, quando houver uma diferença, deve tentar localizar essa diferença, ou nos lançamentos de entrada ou nos lançamentos de saída, e deve fazer essa compensação. Agora, será que esse relatório é suficiente para nós? Ou seja, ver só entradas de um modo geral, saídas de um modo geral, será que isso é suficiente para nós? Veja, aqui na coluna do mês, eu vejo que no mês eu tenho total de entradas de 64.164,95 e total de saídas 45.548,06. Bom, isso quer dizer que houve uma diferença aqui, né, a favor da empresa. E o acumulado, né, que é somando os meses anteriores, está aqui, ó. Então eu tenho que verificar, será que não seria interessante ver mais detalhes nisso? Bom, isso vai ser mostrado em outros relatórios que você vai ver logo em seguida. Obrigado.